Diretamente do estúdio multiuso da HS Comunicação em Pará de Minas, programa Observações, com Henrique Silva. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a Observações. Agora em 2026, um novo formato do nosso programa, em formato videocast. Toda semana, às quartas-feiras, às 7h30 da noite, você terá programas inéditos com assuntos pertinentes e ainda com pessoas mais que profissionais para falar para você sobre os assuntos que nós vamos abordar a cada semana aqui no nosso videocast. Bom, e no nosso programa de estreia, nós vamos falar da estreia da nova temporada, nós vamos falar sobre a reforma tributária, um assunto que muitas pessoas estão vendo falar na mídia, mas poucas estão sabendo efetivamente como será a aplicabilidade disso e como vai impactar o nosso dia a dia. Bom, e para falar sobre esse assunto, eu convidei aqui a equipe da Folks Consultoria Tributária, a advogada tributarista Júlia Machado e também a advogada Tamires Almeida para explicar para a gente como que isso vai funcionar. É um processo que começa agora em 2026, mas que vai durar até 2033, ou seja, muitas mudanças estão vindo por aí e a gente que é contribuinte precisa estar mais que atento para saber como lidar com essas mudanças. Bom, pessoal, muitíssimo obrigado, pela presença de vocês e eu começo o nosso episódio falando da reforma em si, Então, vou começar com você, Júlia. Comenta pra gente, como que surgiu essa necessidade de se reformar de se reformar a maneira como se tributa no Brasil, Essa reforma há muito tempo vem sendo falada e parece que realmente agora ela vai sair do papel. Primeiramente, Henrique, agradeço o convite para estar aqui no programa. É uma honra poder falar um pouquinho para você sobre esse assunto que está aí na mídia, e que gera realmente muitas dúvidas. A reforma tributária, ela já era uma exigência há muitos anos que vinha inclusive a nível internacional. Por quê? Porque o Brasil possui ainda, o sistema tributário dos mais complexos do mundo. Então, isso prejudicava investimentos externos, porque encontrava uma alta burocracia e obrigações acessórias excessivas. Então, até a nível internacional já vinha sendo exigida uma mudança para que o modelo que nós temos hoje fosse simplificado e isso facilitasse a chegada de investimentos. Agora, essas mudanças, quais serão as principais que vão ter na reforma? Porque muitos dizem que ela vai facilitar a cobrança de impostos por parte do governo federal e até também dificultar a questão da sonegação fiscal. Mas a gente vê a população, por exemplo, com receio de ter que pagar um imposto maior do que a gente já paga, isso porque o Brasil hoje ele é um dos países que mais tributam no mundo. Então, assim, o brasileiro ele já não tem mais para onde fugir de tanto imposto, IPTU, IPVA, na compra de um imóvel, para você ter um carro, enfim, para você viver você já está pagando imposto. Então, quais serão as principais mudanças? O que a gente precisa deixar claro é que nunca houve uma proposta de redução de carga tributária. O que houve é uma proposta de a gente ter um teto de contribuição, um teto de arrecadação para que não supere o que nós já temos hoje, tá? A proposta da reforma, ela é de simplificação. Então, a simplificação na maneira da cobrança dos impostos, da maneira de levar ao fisco as informações fiscais e contábeis, o que a gente chama de obrigações acessórias, Porque pagar o tributo é como se fosse a parte mais fácil dessa relação jurídico-tributária. Mas existem uma série de obrigações, que nós chamamos de obrigações acessórias, que as empresas precisam cumprir. Isso gera custo humano, isso gera custo de investimento, custo de sistemas. Então, a reforma ela veio com essa proposta de simplificação. Ela não vem com proposta de redução de carga, infelizmente. Bom, e na pesquisa que eu fiz aqui para o programa, eu vi que algumas siglas elas vão deixar de existir, Então, a gente, por exemplo, PIS, COFINS, então assim, Tamires, nesse aspecto, hoje, quais serão essas novas siglas, que as pessoas vão passar a ver aí, a gente viu recentemente, a própria CEMIG, as concessionárias de água também, os órgãos da administração municipal, estadual e federal mudando as suas relações ali de tributos. Então, como que vai ser essa relação também das siglas que a gente vai passar a ver no nosso dia a dia? Sim, primeiro queria agradecer pela oportunidade de estar participando aqui do Observações. Para nós da Folks é um prazer imenso, Júlia? Em relação à questão das siglas, de fato, passará a atribuir novos tributos, O modelo atual
que vai ser implementado é o IVA dual, que teremos duas novas siglas, o CBS e a IBS. Eles irão substituir os nossos atuais impostos, o ICMS, IPI, PIS, CONFINS, e isso se dará de forma gradual a partir de 2027 até 2033. Ou seja, não será de imediato isso. Teremos uma tabela progressiva em relação a essa substituição. Bom, em relação a essa substituição, né, para o brasileiro, realmente vai facilitar, na sua opinião, ou vai continuar, como diz, trocar 6 por meia dúzia, só uma mudança aí para inglês ver? O objetivo dessa substituição é realmente ter mais clareza para o contribuinte, porque hoje a gente tem um imposto que a gente chama por dentro do preço. Com a reforma tributária, o imposto será tributado por fora, ou seja, terá mudança no layout das notas fiscais, de forma que ficará mais claro para o contribuinte qual imposto ele está pagando, seja por aquele produto, seja por aquele serviço. Agora, justamente isso, né? Vamos falar do contribuinte. Como que vocês também lá do escritório, né, e no dia a dia, na prática jurídica de vocês, como que hoje os contribuintes estão vendo essa reforma? Com que olhos eles estão trazendo isso para o dia a dia? Porque o que a gente percebe também é que, além das dúvidas, as pessoas estão com receio de pagar mais impostos. E tem uma certa revolta nisso também, né? A gente vê que há muitos desvios, né, por conta de corrupção, ou então aplicando dinheiro público em lugares que não deveriam ser aplicados. Então, como que está sendo a percepção do público com isso também? De medo. Realmente é receio, porque o que a gente tem costume de dizer é trocar o pneu do carro com ele andando. Ninguém sabe como se dará, né, a reforma tributária. A gente tem os projetos, tem a lei que entrará em vigor. Já entrou em vigor, né, a partir desse ano, com algumas mudanças, algumas exigências acessórias. Então, ninguém sabe como se dará, ninguém sabe como será essa cobrança. É realmente o receio. Como que será isso daqui para frente? Vai aumentar a minha carga tributária? Vai haver maior complexidade tributária que temos hoje? Claro, né, o objetivo, como a doutora Júlia mencionou, é simplificar essa questão tributária, mas ainda assim há-se um medo. Bom, em relação a essa questão, Júlia, em relação também às empresas, como é que as empresas vão precisar se atualizar para isso? Porque até a forma como você deduz o seu imposto, né, principalmente para quem aí é micro e pequeno empresário, né, para as grandes empresas também, como que fica essa questão ao você ter que se adaptar a esse novo formato? Por exemplo, você vai contar com o contador ainda está se atualizando nisso. A gente estava comentando aqui antes do programa começar que a todo momento uma novidade chega. Então, como que fica também para o contribuinte ter que se adaptar a essa nova realidade? Eu costumo dizer que o contribuinte que já não está se adaptando já está atrasado, porque nós já temos regras que estão em vigência, né, começaram a partir de janeiro desse ano e que serão cobradas a partir do mês de abril, que é exemplo do destaque do CBS e da IBS na nota fiscal. Então, os contribuintes eles já precisam parametrizar os seus sistemas, porque a partir de abril não conseguirá mais emitir nota fiscal se não estiver parametrizado com o destaque do IBS e da CBS. Eu vou ter impacto financeiro agora? Não, é só o destaque. O pagamento ele começa a partir de 2027. Então, a empresa que não está se preocupando em olhar o seu sistema, fazer o seu planejamento tributário, fazer a sua simulação de cenários de carga tributária para a incidência do IVA, que já começa a ser cobrado no ano que vem, já está atrasada, né? Então, o que as empresas precisam fazer é, de fato, procurar as suas consultorias, as suas contabilidades, para fazer essa simulação de cenários, para já começar a mexer principalmente na precificação. A precificação é o principal ponto de mudança que as empresas vão ter com a reforma tributária no primeiro momento. Elas vão precisar revisar preços, custos, despesas, para que elas adequem, né, os seus preços à realidade que já está aí para a gente, né? Não tem mais volta. Agora, esse imposto, Júlia e Tamires também,
ele visa simplificar, mas o que muitas pessoas estão tendo dúvida é o seguinte: em qual momento eu vou ter que pagar, eu vou deixar de pagar o PIS e o COFINS, o ICMS, por aí vai, e se vai ter diferença também de estados, porque, por exemplo, a gente sabe que hoje um IPVA, um IPTU em São Paulo, ele é mais barato do que em Minas Gerais e por aí vai. Vai haver também essa unificação de tarifas, por exemplo, a mesma tarifa que eu pago em Minas Gerais vai ser que eu pago em São Paulo, que eu pago no Rio Grande do Sul. Como que vai ficar essa parametrização disso? A gente tenha uma agenda, né, de cobrança da reforma tributária. Então, em 2027 já começamos a pagar CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui o PIS e a COFINS, mas nós também teremos um sistema híbrido, ou seja, teremos cobrança de PIS e COFINS e de CBS. Só que vai ser como se fosse uma balança. Enquanto PIS e COFINS reduz, CBS vai aumentando para poder ter o equilíbrio dessa balança e o imposto já ir substituindo o outro. Em 2029, nós já vamos acabar com o ICMS e o ISS e eles viram IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E a ideia é a mesma coisa, fazendo essa contrabalança para que o imposto vai sumindo e o outro vá sendo implementado. A questão da unificação, nós temos sim a ideia que acabar com essa guerra fiscal entre estados, porque tem estado que hoje o ICMS, a exemplo de Minas, é 18% e São Paulo é 12%. Então, a fim de acabar com essa guerra fiscal, com essa grande implantação de benefícios fiscais que os estados concedem, que acaba gerando essa competitividade entre eles, a ideia é que haja sim uma unificação, né? Teremos uma alíquota padrão que será aplicada para todos os estados. Claro que cada município, cada estado terá a sua autonomia para fixar a sua alíquota, mas nós teremos uma alíquota padrão para que a gente não tenha essa guerra fiscal mais. Benefícios fiscais, 2032 acabou. Então, a exemplo, né, do e-commerce, que é muito falado, todo mundo conhece o benefício do e-commerce, que paga menos imposto. 2032 acabou. Então, o momento de fazer caixa das empresas é agora, de se adequar e de ver reprecificação é agora, porque 2032 esses benefícios acabam. Em relação ao IBS, que é o Imposto dos Estados e do Município, nós já temos aprovado a lei do Comitê Gestor do IBS, né, que é um órgão que vai ficar responsável por definir as alíquotas, por fazer a arrecadação e fazer a fiscalização do IBS. Então, nós teremos tudo centralizado em Brasília. Brasília vai arrecadar todos os impostos. O Comitê Gestor do IBS vai ser responsável por distribuir essas fatias entre estados e municípios, e a CBS, que substitui PIS e COFINS, continua sendo de competência federal, né, como é hoje. Ok, então pessoal, agora a gente faz um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais observações falando sobre a reforma tributária. Não sai daí, a gente volta já já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca!
Especialista em regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Pramina Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos com prefeituras, compradores, loteadores e advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Recentemente, a Pramina Ceurb realizou o sonho de diversos moradores de Igaratinga e região. Faça já um contato com a Pramina Ceurb. Ligue 3732322890 ou 99669-1755. Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. Você só fica no celular, rapaz? Tô namorando um mulherão, eu conheci na internet. Mas é mulher mesmo? É, olha, linda, rica, novinha. Aqui, ó. Vai ser bobo, senhor. Uma mulher bonita dessa com um homem feio desse. Isso é golpe. Será, Tião? Já fiz um pix de R$4.000 pra ela me encontrar aqui. Vai ser bobo desse tanto, rapaz. De volta com observações, nova temporada, e a gente fala hoje sobre a reforma tributária e como isso vai impactar o nosso dia a dia. Aqui comigo a equipe da Folks Consultoria Tributária. Bom, Júlia, agora a gente vai falar de carga tributária, né? O Brasil hoje ele é um dos países, como eu disse no bloco anterior, que mais arrecada com impostos, e pesquisando sobre o assunto, a gente tem percebido que ao longo dos últimos anos, muitas empresas têm saído do Brasil ou de fabricar algum produto, ou então de prestar algum serviço e ter só uma representação aqui dentro do país, como por exemplo a Ford, né? A gente está vendo agora outras empresas também de São Paulo indo para o Paraguai. Então, como que você percebe também essa migração, né, de empresas que são do Brasil para outros países para poderem sobreviver e não conseguirem também entregar tudo para o governo em relação aos tributos que são cobrados? De fato, nós temos uma carga tributária que é das maiores do mundo, né? Nunca se arrecadou tanto no país igual tem se arrecadado no Brasil. E algumas empresas, ficou até muito famoso recentemente o caso da Lupo, né? Que saiu e foi para o Paraguai. E muitas empresas estão pensando nessa estratégia de planejamento tributário a fim de pagar menos imposto. Por que isso acontece? Primeiro, em razão, de fato, da alta complexidade do nosso sistema tributário que temos hoje implantado no Brasil, e segundo, em razão da carga tributária e da sensação de ausência de retorno do que a gente paga como imposto, né? Então, o brasileiro tem essa sensação de que tudo que a gente paga, ele não retorna para a gente. Então, de fato, está acontecendo essa migração. O que é importante a gente pensar? Primeiro, na viabilidade desse planejamento, porque as empresas precisam fazer um estudo não só de mercado, mas também de viabilidade, de logística, de impactos tributários e financeiros para se manter uma estrutura fora do Brasil. E segundo, tomar muito cuidado com a falsa saída fiscal do Brasil. Porque muitas empresas pensam que basta eu criar um CNPJ no Paraguai ou na Argentina, eu vou poder continuar operando aqui dentro do Brasil tranquilamente, mas com o CNPJ fora do país. Isso é fraude, tá? E é uma fraude de fácil constatação,
Porque se você muda o seu CNPJ, mas as suas atividades, sua residência e o seu patrimônio, ele continua aqui no Brasil, significa que, na verdade, você está utilizando o CNPJ exterior apenas para pagar menos imposto. Então, isso também é de fato detecção. Claro que é uma situação viável para as empresas que têm o porte necessário para manter essa estrutura funcionando no outro país, mas precisa fazer conta, não é uma regra. Bom, a gente viu ano passado também, tem é uma espécie de cronômetro, impostômetro, né, lá em São Paulo. Então, o Brasil, no ano passado, ele arrecadou trilhões de impostos. E a gente percebe o seguinte, se todos esses impostos fossem revertidos para a população, com certeza a população pagaria esses impostos, mas sabendo que aquilo está voltando para ela de alguma forma. Então, Tamires, nesse aspecto, como que você também aplica a aplicabilidade do que é arrecadado no nosso país? Por quê? Justamente isso, né? A gente vê o dinheiro indo para muitas outras áreas, mas aquilo que realmente precisa e, sobretudo, né, que bancam aí os super salários, os penduricários, que agora está famoso lá no Congresso também, que o pessoal está querendo cortar. Eu não acredito que vai, mas a gente tem essa esperança. Então, como você percebe também essa aplicabilidade dos impostos que são arrecadados no nosso país? De fato, né, é de difícil constatação de onde realmente o dinheiro que a gente paga com tanto imposto vai. Claro, a administração pública tem mesmo muitos gastos, seja com educação, seja com saúde, vários outros motivos. Mas é claro que a gente também vê, né, igual você mesmo comentou, altos salários, regalias para as pessoas que trabalham no poder público, né? Não todos, claro, a gente não pode generalizar, mas regalias do tipo cafezinho a todo momento, não é com qualquer local que eles fazem isso, né? E o que eu vejo é que realmente falta na administração pública um olhar empreendedor, porque uma empresa não tem tantas regalias como o poder público. Se me permite fazer um comentário, Claro. Essa que eu chamo de sanha arrecadatória, se me permite falar dessa maneira, ela tem finalidade de fechar um arcabouço fiscal que, na verdade, nunca foi fechado. O governo não está conseguindo fechar o arcabouço fiscal. Por quê? Porque ele não reduz as suas contas. A gente vê as contas do governo, a dívida pública cada vez mais aumentando. Eu tenho um arcabouço fiscal que não consegue ser fechado, eu tenho as metas que não conseguem ser cumpridas e que, para a gente custear esse esbanjamento com dinheiro público, né, o que o governo precisa fazer? Precisa arrecadar mais. Então, esse movimento arrecadatório que a gente está vendo com tanta agressividade nos últimos tempos é por causa de um arcabouço fiscal que nunca foi fechado. Não se consegue fechar as contas, né? Então, a gente precisa realmente refletir sobre isso. Eu acho que o governo também precisa entender que se ele não parar de gastar, não vai ter imposto que vai conseguir fazer ele acertar as contas. E a gente vê, por exemplo, que a gente está em pleno ano eleitoral e não se tem na campanha, né, que as pessoas já começam a fazer desde 2025, agora se intensificam nesse primeiro e principalmente no segundo semestre, que é quando começa o período eleitoral, não se há uma proposta efetiva, a não ser uma promessa, assim, que às vezes é só para publicitar mesmo, de realmente diminuir impostos, diminuir, por exemplo, os penduricários. O que são esses penduricários? Gente, no final do ano foi exibida aí uma listagem de coisas que são pagas a altos escalões aí da nossa sociedade. Então, por exemplo, auxílio peru, auxílio iPhone, né, auxílio viagens. E isso não é só para quem é, por exemplo, deputado, senador, não. É para assessores, é para quem está ali ao redor, né? Então, a gente tem um assessor do assessor do assessor e por aí vai. Então isso também vai inflando a máquina pública, né? Então a gente vê isso nas prefeituras, a gente vê isso na Assembleia, no governo estadual, nos governos estaduais, né? E também no governo federal. Sem contar que nesse último governo a gente teve também muitos benefícios assistenciais que a gente está vendo que está impactando diretamente também a população, a questão do mercado de trabalho, a questão também do incentivo para as pessoas poderem voltar ao mercado de trabalho e trabalharem. Então, isso tudo tem feito quem realmente está somando com o país desmotivar e ir embora, né? Eu acho que a questão nem é quando você fala dos benefícios sociais,
nem é a concessão dos benefícios, porque inclusive no governo anterior o aumento dos benefícios, a exemplo do Bolsa Família, foi feito no governo anterior, né? O aumento do valor que era pago a título de Bolsa Família. O problema que a gente vê é a concessão excessiva dos benefícios, né? Saiu uma pesquisa aí, numa porcentagem muito assustadora de pessoas que fazem uso de benefícios como o Bolsa Família, porque prefere receber o Bolsa Família ao invés de trabalhar. Isso é um absurdo, é uma falta de fiscalização, né? É conceder benefícios para as pessoas que não fazem jus e que incentiva a perpetuação da pessoa naquele benefício. Isso onera o governo, mas por que isso é interessante para o governo? Porque gera voto, né? Então, o problema está no descontrole na concessão desses benefícios, né? Mas eu acho que o pior descontrole ainda é a questão dos gastos públicos, que não tem fiscalização nenhuma e quando alguém vai fiscalizar acaba sendo incluído em inquéritos permanentes, igual a gente está vendo aqui. Inclusive, quando você fala dessa questão de fiscalização, principalmente nós da imprensa, né, que estamos aí lidando diariamente com as demandas que a sociedade encaminha para a gente no WhatsApp, por aí vai, nos canais de atendimento. Aí fala assim, Henrique, eu tentei conseguir um benefício, por exemplo, um BPC para minha mãe que está acamada e eu não consegui. E aí você vê outras pessoas aí tendo o mesmo benefício, mas que poderiam estar trabalhando. Então tem toda uma máquina também envolvida nisso, né? É uma máquina para realmente conceder excessivamente, como você disse, Júlia, mas ao mesmo tempo também de continuar perpetuando a necessidade das pessoas que mais precisam disso, né? O governo acaba gerando uma dependência, né, do benefício e pessoas que poderiam estar produzindo estão recebendo benefício governamental sem o menor critério. Agora, vamos falar da Receita Federal, né? Porque quando a gente fala impostos, automaticamente a gente está falando da Receita. Nos últimos anos também a Receita vem se atualizando para isso, modernizando seu sistema, né? Tendo ali toda uma automatização. O próprio gov.br é uma forma também de controlar não só os dados dos brasileiros, mas também de unificar toda e qualquer movimentação financeira. Então, como que a Receita também, claro que essas mudanças vão impactar diretamente o trabalho dela, mas como que isso também vai beneficiar ou atrapalhar a Receita no cruzamento desses dados? A Receita ela já faz cruzamento de dados há muitos anos, né? Ela tem um supercomputador que chama Arpia, tem o T-Rex também, que são inteligências da Receita para fins de cruzamento de informação. Mas qual que é o coração da reforma e que vai de fato automatizar esse recolhimento e vai evitar inclusive a sonegação fiscal? Eu acho que inclusive vias de acabar com a chance de sonegação que nós temos no atual sistema. Chama Split Payment. O que é esse sistema? No momento em que o consumidor faz uma compra no estabelecimento comercial, aquela compra, quando ela é realizada, já vai deduzir do valor do imposto. Então, vai para o empresário apenas o valor, né, da venda dele. O valor do imposto já vai ser mordido ali na operação de venda, né, na emissão do cupom fiscal ou na emissão da nota fiscal. O governo já vai retirar a parte dele que vai para os cofres públicos, né? Isso vai dificultar sobremaneira a sonegação fiscal. Então o split ele é o coração da reforma, inclusive eu acho que sem o split a reforma não vai funcionar, né, como ela vem se propondo para fins de simplificação, de automatização. A gente tem esse sistema que vai facilitar a arrecadação e vai ser muito benéfico para a Receita, né? Outra questão também é a apuração assistida, né? O que isso vai acontecer? Hoje nós temos que lançar informações dentro do sistema, os contadores precisam lançar as informações do sistema para que aquelas operações faturadas sejam levadas à tributação. Com a apuração assistida, o próprio governo vai fazer como se fosse uma pré-declaração, igual nós temos hoje na declaração pré-preenchida do imposto de renda. Vai ter mais, como se fosse isso, mas também para as empresas, né? Então vai ter uma declaração pré-preenchida, que a gente chama de declaração assistida, que as empresas vão poder depois adequar a apuração que o próprio fisco já fez para fins de pagar os seus impostos. Então vem muita novidade aí em questão de automatização, vai simplificar, eu acredito mas vai ser muito benéfico para o fisco porque ele vai arrecadar de forma automatizada. Agora, justamente isso, ao concentrar tudo em Brasília, qual que é a dificuldade que a gente prevê também
dos municípios e dos estados na cobrança dessas tarifas. Porque a gente viu, por exemplo, em governos anteriores, que, por exemplo, se eu tenho uma rixa com o governo, se eu sou do lado A e o governador do estado é de lado B, eu vou travar o repasse dessas verbas. E aí a gente está vendo aí que, como vai concentrar tudo em Brasília, o estado também deixa arrecadar propriamente por si mesmo. Então, como que fica nisso? A questão também dos municípios que, por exemplo, como hoje na nossa região, não tem representatividade lá em Brasília. Tá, Pode falar. Existe uma grande briga entre estados e municípios, principalmente entre municípios, porque tudo vai ficar concentrado nesse comitê gestor do IBS. Então, esse comitê gestor que vai ser responsável pelos repasses nos municípios. Eu tive até a oportunidade de conversar com o Reginaldo Lopes, que foi, né, um dos relatores da reforma tributária, e ele nos garantiu que os municípios, eles terão sim a sua devida importância, receberão os repasses, não terão problemas nas suas arrecadações e não terão a defasagem dos impostos que são arrecadados hoje, a exemplo de Pará de Minas, que arrecada o ISS-QN. Esse ISS-QN vai se passar a ser arrecadado de forma centralizada em Brasília. A gente teve essa garantia. Te confessar, Henrique, se isso vai acontecer e os municípios não vão ter problema, não posso te garantir, tá? Os municípios têm travado uma briga muito grande porque eles perderam a autonomia desse imposto e os estados de igual forma perderam o ICMS. Eu falo isso, os estados eles perderam o ICMS. Eles não vão ter mais o controle do ICMS, que é uma das formas maiores de arrecadação do estado, né? Então, se vai acontecer essa adequação do sistema para que os municípios e os estados não fiquem defasados na sua arrecadação, essa é a proposta. Se isso vai acontecer na prática, é só hora que acontecer. Fala-se que tem até um fundo, né, Júlia? Sim, sim. Para os municípios desse valor, para não sofrer esse desfalque. Isso. Mas esse fundo uma hora acaba também. E a gente também tem que levantar quais são os critérios de se ajudar também os municípios, porque a gente sabe que são 5.500 municípios no Brasil, né? Então a gente sabe, por exemplo, que a gente não tem 5.500 deputados de cada município para representar lá em Brasília, para trazer essas verbas para cada município. São mais as regiões. Então, assim, hoje já está complicado, né? Conversando com os prefeitos aqui da região, a gente vê que sem a questão da representatividade na Assembleia, no Congresso, está mais difícil de trazer verbas. A questão também da própria forma de como você tributa o contribuinte, a inadimplência está gigantesca. Então, muito por conta disso, os próprios municípios estão muito endividados também, né? Depois das eleições de 2024, a gente viu tanto que os municípios estavam endividados. Então, a tendência nesse sentido, se não houver realmente um olhar atento, é os municípios piorarem ainda mais a sua situação, né? E qual que vai ser o efeito cascata? Municípios vão arrecadar de outras formas e estados vão arrecadar de outras formas, né? Quais são os tributos que restam ao município? O ITBI e o IPTU. Então, muito provavelmente, a gente terá aumento desses impostos a nível municipal. Quais foram os tributos que os estados estão buscando mais? O ITCMD, que a gente sai de uma alíquota de 5% para uma alíquota que pode chegar a 8%. IPVA para embarcações, jet skis, aeronaves, que não existe hoje, vai passar a existir. Então, os estados e os municípios vão procurar outras maneiras de arrecadar e vão aproveitar essa janela para poder buscar aquilo que os contribuintes não pagaram. Eu nunca vi tanta autuação e tanta situação de fiscalização do Estado buscando ICMS não pago. Por quê? Porque ele precisa fazer caixa, porque ele perdeu o ICMS. Então, ele precisa ir atrás enquanto ainda é tempo. Em específico, o Minas Gerais está mais perdida nisso ainda, porque já está devendo horrores para o governo federal e a gente não vê também uma forma de como essa dívida vai ser paga, né? Então, essa dívida vem sendo paga gradativamente, né? Acho que a gente tem que reconhecer que o trabalho do Estado está sendo bem positivo em relação a isso, né? O nosso governador Romeu Zema, ele vem quitando boa parte dessa dívida do Estado com a União, mas ele também, né, a exemplo do partido que ele representa, eu acho que é um dos únicos partidos que são defensores dos contribuintes do pagamento de impostos, né? Então, de fato, o Estado ele tem buscado os inadimplentes do ICMS, por outro lado, eu vejo
com bons olhos a quitação da dívida que tem sido feita. Ok, então agora a gente faz um rápido intervalo. Na volta tem mais observações. Até já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias. Alô? Alô, Sebastião? Alô? Fiz um pix errado aí pra sua conta. Confere aí no seu banco. Tem como devolver? Tem sim, ué. Se o dinheiro não é meu, devolvo sim, ué. Que dinheiro é esse que você vai devolver, tchau? O rapaz fez um pique errado pra mim, senhor. Rapaz, faz isso não, isso é golpe. Olha só, rapaz, quase que eu caio nessa. Aí ele me ligando aqui, ó. Ô, filha da... Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua e compartilhe.
De volta com observações que hoje fala sobre a reforma tributária e como que isso vai impactar diretamente o nosso dia a dia. Bom, pessoal, e agora a gente vai falar para você que tem imóveis, para você que aluga casas, né, que tira sua renda também disso, ou então que faz esse tipo de questão, né, de alugar um imóvel ou então de morar, de comprar sua residência, como que fica isso também com a reforma tributária? Tamires, então, o impacto primeiro vai ser na moradia, né? E sobretudo sobre quem tem aluguéis aí como fonte principal de renda. Como que fica isso com a reforma tributária? A reforma tributária, ela mudou essa forma de tributação. Até hoje, as pessoas físicas não pagavam imposto direto sobre esses aluguéis, a renda recebida devido ao aluguel. Pagava-se, obviamente, o imposto de renda, mas um tributo que se incidisse diretamente no aluguel não havia. A reforma tributária mudou isso. A partir do ano que vem, 2027, haverá uma tributação direta para aquelas pessoas que têm mais de 3 imóveis de aluguel e recebe 240 mil de renda anual devida a essa locação, ou então para aquelas pessoas que, independente da quantidade de imóveis que ela tem de locação, receber mais de 280 mil por ano. Ou seja, se a pessoa possuir apenas um imóvel que seja objeto de aluguel e ter uma renda acima de 280 mil por ano desse imóvel, ela passará a pagar o IBS e o CBS. Ou seja, acumulando aí então essa alíquota do CBS e IBS, que pode ser estimada aí em 8% mais o imposto de renda, a tributação para a pessoa física chegará acima de 30%, fazendo com que a alocação em nome de pessoa física seja inviável. Agora, em relação à herança, né, a gente sabe que ao receber hoje, né, um bem ou então finanças mesmo, né, herança ali de alguém que se foi, já se é tributado algumas questões, e como que fica isso com a reforma agora, a partir desse ano? Sim, igual a Júlia já até havia dado um spoiler aqui antes, atualmente em Minas Gerais, a tributação do ITCMD ela é de 5%. Porém, o Senado Federal já estimou uma alíquota dizendo que o ITCMD poderá chegar até 8%. Com a reforma tributária, não teremos um valor fixo mais de cobrança. Ela será progressiva de acordo com o valor deixado por aquele falecido. Então, se criará faixas de valores para que, quanto maior é o valor deixado de herança, maior será a alíquota. Então, dependendo aí, né, da quantidade de bens que a pessoa deixar, de valores, terá um aumento de 3%. Agora, existe alguma forma de reduzir essa carga tributária, principalmente no aluguel e até mesmo aí nesse caso do ITCMD? Claro que a gente não está querendo burlar a lei, mas a gente também tem que dar dica para as pessoas que às vezes é o único sustento que a pessoa tem e assim, ela não consegue mais tirar daquele sustento porque tem que ajudar dentro de casa, tem que sobreviver e tal, e ainda tem que lidar com essa questão de dar mais dinheiro para o governo. Então, tem alguma forma que a pessoa possa amenizar esse impacto da reforma a partir desse ano? Sim, existem algumas formas, né? Vou citar uma delas aqui, que é a criação de uma holding patrimonial. O que seria essa holding para quem não conhece, nunca ouviu falar? A holding é a criação de uma empresa, ou seja, a gente abre um novo CNPJ, transfere os imóveis da esfera da pessoa física, integraliza ele em capital social, né, para essa pessoa jurídica, e essa pessoa jurídica que irá tomar conta, né, gerenciar todo aquele patrimônio. Então, a gente sai da esfera da pessoa física, que tem uma tributação falando aí da alocação que pode ultrapassar 30%, 33%, e vai para a pessoa jurídica, que haverá uma redução de praticamente de metade do valor desses tributos, ou seja, o pagamento aí aproximado de 16%. Tratando-se de aluguel, é uma economia gigante também. E trazendo mais para o lado do ITCD, do Imposto de Transmissão Causa-Morte, a gente utiliza uma estratégia também nessas holdings patrimoniais, de forma que os herdeiros, né, não tenham que dispor de vendas de bens, porque isso é o que acontece muito hoje em dia.
A pessoa tem um valor para pagar de ITCD, não tem caixa, mas tem imóvel. O que ela faz? Ela vende esse imóvel para pagar o ITCD. E uma estratégia que a gente utiliza na holdings patrimoniais é justamente evitar que a pessoa tenha que pagar a integralidade desse imposto. Tá? Então, a gente sai, né, de fato, de uma alíquota aí que pode ser de 8% para uma redução mais da metade. Claro, né, Henrique, cada caso é analisado, não é genérico essa estratégia que a gente utiliza para todos, não são todos que enquadram na holding patrimonial, é analisar realmente o patrimônio dessa pessoa, o objetivo que ela tem para fazer esse patrimônio, se é realmente só a questão sucessória, se é a redução do imposto na hora da locação. E a gente também tem que frisar a questão do impacto financeiro também, né, gente? Porque a pessoa que tem, por exemplo, um imóvel que ela recebe ali um salário mínimo ao longo de 12 meses, claro que ela não vai alcançar aqueles mais de 200 mil que vocês falaram. Então, ela não vai ser impactada. Agora, aquela pessoa, por exemplo, que tem imóveis comerciais, né, que tem ali praticamente um condomínio inteiro que recebe de aluguel, aí sim essa pessoa é que será impactada e que tem que correr atrás de saber dessas soluções, porque afinal ela precisa proteger os seus bens, mas ao mesmo tempo também entender como que ela vai estar em dia com a Receita Federal, porque também se ela não estiver em dia e não se adaptar a isso, ela pode também sofrer consequências lá na frente, né? Sim, exatamente. Como todo imposto, ficando inadimplente, a gente tem as execuções fiscais, que é um processo judicial que é instaurado, né, contra a pessoa contribuinte que deve aquele imposto. E como forma de pagamento, os seus bens podem ser utilizados para quitar, né, esse débito do imposto. E claro, como você mencionou, não é qualquer pessoa física que tem que fazer essa holding patrimonial. Por isso que a gente tem que analisar de fato caso a caso. Porque pode ser que seja interessante as pessoas físicas continuarem locando o imóvel em seu próprio CPF. É interessante para aquelas criarem holding patrimonial caso ultrapassem, né, esse teto estabelecido pela reforma tributária, para ter que não desviar, porque ainda assim haverá o pagamento do imposto, mas reduzir a carga tributária que incidirá sobre o aluguel. Tá certo, então, Tamires, agora a gente vai para o nosso último intervalo. Na volta a gente tem aí a parte final do nosso programa. Até já. A qualidade e sabor da Churrascaria Nogueira está agora em 2 endereços em Pará de Minas. Com ambientes aconchegantes, modernos e confortáveis, a Churrascaria Nogueira oferece almoço, janta e rodízio de churrasco a preços acessíveis para você e toda a sua família. Faça já uma visita nas unidades da Churrascaria Nogueira, na Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara de Pará de Minas, e também no Shopping Fábrica Mall. Aprender um novo idioma é mais do que estudar palavras, é acreditar em novos sonhos. Há 33 anos, o Number One faz parte da história de Pará de Minas, transformando vidas por meio do inglês, espanhol e intercâmbio. Aqui, crianças, jovens e adultos aprendem desde cedo, inglês a partir de 2 anos e espanhol a partir de 9, com aulas presenciais ou online, em turmas ou individuais. Um método exclusivo, sem tradução, que ensina a pensar no idioma e ganhar confiança para o mundo. Number One, a escola que cresce com você. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Vem pra Casa Branca! Você não está sozinha. O Mês das Mulheres reforça a luta, a visibilidade e a força das pautas femininas. Mas o cuidado não acaba quando o calendário vira, porque defender, acolher e proteger as mulheres não pode se limitar a uma data. Por isso, a Câmara Municipal de Pará de Minas conta com a Procuradoria da Mulher, um espaço de escuta, orientação e acolhimento, criado para garantir direitos, fortalecer vozes e salvar vidas. Câmara Municipal de Pará de Minas, o compromisso com as mulheres todos os dias.
E esse pneu aqui, Tião? Bora trocar, moço. Você não tem ideia. Ontem comprei R$30 o pneu. Baratinho. Ah, é mesmo? É verdade, moço. Deixa eu mostrar no site aqui, ó. Ah, isso aqui é farso, rapaz. Eu aprendi isso na dica da Polícia Militar. A vida, mais do que nunca, precisa de solidariedade. Os estoques de sangue da Fundação Hemominas estão muito baixos e hoje milhares de pessoas estão dependendo de sangue. Mas você pode mudar isso e salvar vidas. Seja um doador. Faça o agendamento pelo site hemominas.mg.gov.br ou pelo MG App Cidadão. Doar sangue é um ato seguro, urgente e humano. Fundação Hemominas. De volta com observações que hoje fala sobre a reforma tributária e como você pode se preparar para ela a partir deste ano. Bom, e agora a gente vai falar aqui na parte final do nosso programa sobre dicas, né? Sobre como as pessoas então devem se preparar. Então, quais são as principais dicas que vocês da Folks trazem para a gente de como a gente então deve proceder a partir então de 2026, lembrando, pessoal, que a reforma vai durar aí até 2033, então ela vai ser gradual, então a gente tem que ir se atualizar. Primeiro de tudo que eu imagino seja se atualizar a todo momento quando o assunto for reforma tributária, né? Exatamente. O empresário ele precisa estar mais próximo a partir de agora do seu negócio, ele precisa investir em boas consultorias e boas contabilidades que tenham capacidade técnica de fazer simulações de cenários, porque a gente precisa simular cenários, não basta mais aquela escolha automatizada entre lucro real, presumido e Simples Nacional, isso não vai ser mais suficiente, principalmente porque empresas do Simples Nacional que vendem para empresas, se elas não mudarem a sua estratégia, elas podem até estar fora do mercado. Então a gente precisa fazer a partir de agora, né? Como eu já disse, já está até atrasado, a gente precisa começar a fazer a simulação dos cenários para preparar já para o pagamento do IVA a partir do ano que vem, né? Então a principal dica que eu dou é: faça a simulação do cenário da sua empresa, conheça da sua precificação, reveja as suas estratégias de planejamento tributário. Bom, em relação à importância desse planejamento tributário, como que ele deve ser feito, né? Primeiro, questão de documentação. Para fazer um planejamento, você precisa ter todo o controle da sua empresa na sua mão. E a gente sabe que muitas pessoas não têm, né? Às vezes não tem nem o caixa, nem o que entra, o que sai. Às vezes fica só ali na pinguela, né? Pegando o empréstimo com BNDES, com bancos estaduais, estatais. Então, como que deve ser esse planejamento tributário? Qual que é o passo a passo para ele? O planejamento tributário, como o próprio nome já diz, é de fato um planejamento. Tem que ser realizado um estudo de toda a documentação da empresa. A gente solicita, né, a contabilidade, todo o acervo da empresa de documentos, balanço, notas fiscais, impostos, as guias de pagamento do imposto. A gente faz de fato um estudo. E é um estudo não só do negócio em si, não só dos números, mas também envolve um estudo de mercado, né? Entender quem é o fornecedor, quem é o consumidor daquela empresa, para saber se de fato o regime que eu estou é o adequado, se o regime que eu vou migrar, ele vai continuar me trazendo resultados de venda. Bom, e vale ressaltar que esse planejamento tem que ser feito também por pessoas qualificadas, né? Porque a gente sabe que por ser algo tão novo, né, não a questão do planejamento, mas a própria reforma em si, as pessoas estão a todo momento se atualizando. Então tem muitos contadores que ainda não sabem bulhufas disso, isso porque eu falo que eu conversei com alguns e eles ainda estão estudando sobre o assunto, né? Então tá todo mundo muito surpreso e assim, receoso em relação a isso. Então por isso também tem que buscar pessoas qualificadas e que realmente entendam do assunto, porque senão também faz um planejamento errado, chega lá na frente, o resultado é pagar multa atrás de multa, até mesmo depois algum tipo de cancelamento do CNPJ e por aí vai, né? Isso, sim. O planejamento ele visa também isso, né, Júlia? A redução da carga tributária.
Porque talvez a empresa está com um produto cadastrado de forma indevida, está utilizando de uma estratégia de maneira incorreta, fazendo com que o seu tributo esteja sendo pago a mais. E no planejamento tributário a gente também consegue identificar esses pontos. É interessante entender que planejamento tributário, ele visa sim a redução de impostos, mas principalmente mitigar riscos, reduzir custos, inclusive custos operacionais. Porque às vezes a gente até não consegue reduzir o imposto em si, mas reduz um custo operacional que a empresa tem uma torneira gigante aberta que ela nem sabia. Então, para a gente fazer esse planejamento, isso é a médio e longo prazo, a gente precisa aprofundar na empresa e organizar. Porque não adianta a gente escolher um regime mais robusto, que vai ter mais oportunidades, a exemplo, lucro real e lucro presumido, se a minha empresa do Simples está desorganizada. Se eu não sei se o meu resultado é aquele resultado real que está lá na minha DRE. Né? Então, a gente precisa fazer essa organização da empresa, conhecer mesmo da operação, do faturamento, dos custos e das despesas, para aí sim a gente adotar uma estratégia que aí vai trazer uma redução de custos tributários e também trazer benefícios que sejam mais vantajosos em outros regimes. Agora, quem quiser saber mais informações, né, como procurar vocês para justamente tirar essas dúvidas, porque aqui durante um programa de quase 1 hora a gente não consegue também abordar caso a caso, né, porque são quantas mil empresas, né, no nosso país. Então, é necessário uma consulta individualizada, apresentação de todas essas informações, até mesmo para que vocês possam ajudar quem está nos assistindo a se preparar e a se resguardar, principalmente em relação à receita, mas também à reforma tributária. Quem tiver interesse de fazer uma simulação de cenários ou de saber como que organiza a sua empresa, pode nos procurar tanto nas nossas redes sociais, né, o @Focus Consultoria, e também pelo telefone 37 99108 6652, e a gente está esperando aí o contato de vocês. A nossa empresa está de portas abertas. Tá certo, então pessoal, quero agradecer demais a presença de vocês e quais são aí as considerações finais para o nosso público. Henrique, primeiro queria agradecer, né, novamente pela oportunidade de poder fazer parte do programa Observações e segundo, falar para todos, se preparem. Nenhuma empresa sobreviverá sem conhecer da reforma tributária. Eu também queria agradecer a oportunidade, é uma honra estar aqui no programa Observações. E o recado final que eu queria também deixar para vocês é: cuidem bem das suas empresas. Nenhum CNPJ forte cresce no meio da bagunça. Né? Então, é isso. Tá certo, então, pessoal. Muitíssimo obrigado mais uma vez e voltem mais vezes. Obrigada. Bom, e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Se você tem alguma sugestão de pauta ou, né, alguma sugestão aí de assunto que a gente pode tratar aqui no Observações, mande pra gente lá no WhatsApp 37999933060. Você que está aí no YouTube, mas também quer escutar o nosso programa também como podcast, vai lá no nosso canal do Spotify, escaneia aí nesse QR Code que aparece na sua tela que você vai aí conseguir escutar o nosso programa fazendo várias outras atividades no seu dia a dia. Bom, semana que vem a gente está de volta aqui com Observações, mas ao longo disso acompanhe os nossos bastidores em @henriquesilva.jornalista e @programa Observações, tanto no Instagram quanto também no Facebook. Semana que vem a gente está de volta com mais Observações, agora toda quarta, 7h30 da noite, aqui no nosso canal oficial do YouTube. Uma ótima noite para você e até a próxima.